Olá, galera. Estamos começando mais um SatCast e hoje a gente tem um convidado aqui bem especial, Marcelo Andrade, da Andrade Rastreadores, uma pessoa com bastante especialização na área e que vai trazer bastante, agregar bastante conhecimento para a gente. Nós passamos nos últimos 2 dias aqui com ele treinando, né, uma turma em parceria com a Academia da Telemetria, certo? Isso. E assim, o feedback foi bem positivo, quem estava aqui gostou bastante. E eu queria começar essa conversa, Marcelo, pedindo para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho como é que foi sua trajetória nesse mercado de rastreamento, né? E como é que funciona essa parceria com a Academia da Telemetria, né? Como é que é esse trabalho? Então, primeiro quero agradecer vocês pelo espaço, né, pela oportunidade de ajudar a gente aqui nessa parceria com a Academia da Telemetria. Eu já trabalho com rastreamento há 27 anos, então quer dizer, tem muito fio picado aí nessa longa trajetória. Dos 16, 17 anos para cá, eu me especializei muito em telemetria e videotelemetria. Porque o mercado de rastreamento ele teve uma expansão para esse lado. Devido à concorrência, né, concorrência às vezes injusta naquele mercado de roubo e furto, de R$ 29,90, R$ 39,90. Então eu acabei me especializando e me dando notoriedade no mercado de rastreamento devido ao conhecimento que eu tenho nessa especialização de tanto telemetria como videotelemetria. Hoje eu sou um dos instrutores da Academia da Telemetria, né, que é da Renata Vieira. Ela também é muito conhecida no mercado, ela me convidou para ser um dos instrutores. Hoje eu tenho alguns cursos no decorrer do ano junto à Academia. Sou também um auditor técnico, presto consultoria para algumas empresas, auditando algumas instalações, auditando alguns técnicos, consultorias também na operação de algumas empresas de rastreamento, além de ministrar os cursos não só pela academia, mas também direto nas empresas. Ah, perfeito. O que você falou é a realidade de quem vive de rastreamento, né? O mercado ele foi criando uma competição ali que acabou sendo nociva para ele, né? Os preços foram baixando a todo momento e a especialização no serviço é que é o caminho para a gente conseguir fazer com que dê mais sentido, né? Na cobrança da mensalidade, enfim, na existência da própria empresa. Então, acredito que essa deva ser uma ponte que deva estar crescendo bastante, né? Sim, inclusive falta muita mão de obra no mercado brasileiro, tá? Não digo só em relação à telemetria ou videotelemetria, que falta absurdamente. Às vezes, com uma instalação mais simples, no decorrer dessas auditorias técnicas que eu vim fazendo a nível Brasil, eu imagino que vocês aqui também peguem muito problema de técnicos terceiros, ou de empresas que vocês acabam conquistando o cliente, tem muito erro de instalação, mas erro muito básico, porque a pessoa não se preocupa em executar o serviço adequadamente, ou se preocupa em estudar, que nem os alunos que vieram hoje aqui, ontem e hoje, participar do curso, não se preocupam com isso. Querem ir lá fazer o serviço, cobrar cada vez menos e acabou. Perfeito. E como é que foi esses 2 dias aí, Leonardo, de treinamento? Primeiramente agradecer, Marcelo. Que é isso, obrigado. Um prazer muito grande ter conhecido e ter convivido com ele esses 2 dias. Foi muito bom para a gente, para os nossos técnicos, né? Falando especificamente da Satcom. A gente trocou bastante ideia, os técnicos conseguiram interagir bastante durante o treinamento e acho que foi muito importante, porque é aquela questão, a gente estava até conversando, que ninguém sabe tudo, né? Todo mundo tem um pouquinho a aprender. Então, até para os técnicos mais experientes, sempre na correria do dia a dia, escapa uma coisinha, esquece outra coisa. Então, esse tempo que a gente tem de colocar os técnicos no auditório e receber uma orientação de uma pessoa tão especializada como Andrade, é muito importante para quem está ouvindo, para quem está recebendo essas informações. Então, foi com certeza muito produtivo para a gente. Legal. A escassez de mão de obra, então, é o ponto fraco, né? Nesse momento do mercado. Certo? Sim. Assim, para a gente até dar uma luz para quem está pensando em adquirir uma nova profissão, entrar nesse mercado, qual é o requisito básico assim, para que uma pessoa comece a trabalhar com a instalação de rastreador? Primeiro tem que ter um conhecimento de elétrica automotiva, nem que seja um curso mais básico de elétrica automotiva, é necessário que tenha. Porque hoje a gente vê cada vez mais os veículos estão mais tecnológicos, cada vez mais caro. Então você não pode pegar um veículo de 100, 200, 300 mil sem ter um conhecimento básico.
Sim. Até porque 100, 200, 100, 120, 80 já é preço de carro popular. Né? Exatamente. Não tem mais carro barato, né? Não tem mais carro popular. Na verdade, Exatamente. né? Popular que poucos vão ter acesso. Exatamente. Então e a gente tem, o brasileiro tem essa coisa que o carro é um sonho, né? Não é só um carro, não é um meio de transporte. Às vezes é o desejo de consumo. Então, ainda tem esse apego maior com o veículo, né? Não, desculpa, tem cliente, tem dono de carro que tem mais ciúme do carro do que da esposa. Ah. Então, quer dizer, aí chega uma pessoa despreparada, não sabe nem ligar o veículo, Sim. não sabe desmontar uma peça simples do veículo. É complicado, né? Sem conhecimento, até só de olhar para o carro, a pessoa já treme, né? Você imagina a pessoa com Exatamente. pouco conhecimento, pega um Porsche para fazer. Então, é bem complexo mesmo. E assim, em termos de ferramentas, ferramentas para quem está iniciando nesse ramo, principalmente quem está iniciando como autônomo ali, o que ele precisa ter basicamente para conseguir fazer uma instalação simples, por exemplo, né? Eu sei que se for envolver itens de telemetria, sensor, trava, é uma coisa que depende de mais equipamento. Mas ali no básico, né? Instalar um rastreador com bloqueio, o que a pessoa precisa ter ali minimamente? Primeiro, o multímetro. Primeira coisa é o multímetro. Esquecer caneta de teste. Eliminar a caneta de teste da mala de ferramenta. Por quê? A maioria dessas canetas de teste, ela dá retorno, às vezes micro retorno. Como nós conversamos anteriormente, cada vez mais os veículos estão tecnológicos. Então, se você espetar um retorno, procurar um fio positivo, por exemplo, e dar um retorno negativo, você vai causar uma queima do módulo, acender uma luz de injeção, uma luz de ABS, uma luz de airbag, depende muito. Mas basicamente um multímetro, um alicate de corte, um alicate universal, chave de fenda, chave Phillips, chave Torx, um estilete. Esse é um básico para a pessoa começar a empreender nesse mercado. Entendi, mas caneta de teste é o vilão então, né? Não é que é um vilão, né? Digamos assim, ao meu ver, tá? A caneta de teste ela serve para uma única coisa, verificar a lâmpada queimada da carreta. Ponto. Ou procurar fusível queimado. Por quê? Hoje o carro tem cada vez mais airbag, tem cada vez mais módulos, são as ECUs. Então você vai procurar um fio positivo, por exemplo, uma instalação básica. Se pegar um fio de rede CAN, por exemplo, vai dar um retorno negativo, vai afetar o módulo do carro. Você pode queimar o módulo do carro. Se você pegar um fio errado de airbag, for procurar o fio, espetar o fio do airbag, você pode estourar um airbag, porque deu retorno pela caneta de teste. O multímetro, por mais simples que seja, ele não dá retorno. Então eu acho que a ferramenta ideal é o multímetro, esquecer a caneta de teste. Leonan, seguindo o que ele falou, como é que é o teu dia a dia aí com esse monte de técnico na rua e esse receio, né, de um módulo queimado, de um airbag estourado? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia e o que a empresa faz para que isso não aconteça, né? Isso é comum acontecer. Sim. Ou não? Então, Oswaldo, o receio ele é diário, né? O serviço técnico é um serviço muito sensível, a gente está mexendo ali com o patrimônio do cliente, a gente sabe que o cliente tem ciúme do veículo, então a gente precisa tomar medidas que façam com que a gente minimize a chance de erro e minimize a quantidade de problemas, né, consequentemente. Então, para isso, o que a gente faz, né, aqui na Satcom? A gente investe em capacidade técnica, né? Os nossos técnicos, eles são bem capacitados, a grande maioria são técnicos experientes, com mais de 10 anos de mercado. Periodicamente, a gente busca um treinamento, assim como esse que o Andrade veio apresentar para a gente aqui. A gente já teve outras vezes treinamentos semelhantes a esse, até com uma reciclagem, vamos dizer assim. E, principalmente, que é uma coisa que a gente conversou bastante, checklist, né? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Satcom, a gente cobra muito. A gente já teve problema com falta de checklist. É importante ter alguém de fora, algum técnico, né, propriamente dizendo, porque muitas vezes parece chatice do gerente, chatice da gestão. Eles estão querendo me prejudicar, não tem necessidade de fazer um checklist, o carro é novo, mas é importante porque a gente sabe a quantidade de problemas, a gente sabe o risco que é mexer no veículo. Então, o checklist é essencial. O checklist ele resguarda o cliente, resguarda o técnico e resguarda a empresa. Então, acho que um dos principais pontos, né, do nosso dia a dia e que a gente consegue fazer para minimizar os erros é ser muito exigente com o preenchimento do checklist e a realização de fato com o checklist, porque também não adianta você preencher o checklist sem ter feito.
Você precisa de fato conferir os componentes elétricos do veículo, né, e tudo que você for mexer ali e garantir que você vai entregar para o cliente da mesma forma que você iniciou o serviço. Legal. Inclusive, o técnico ele só vai ver o real valor do checklist mesmo quando ele se livra de um problema porque ele fez o checklist. Ele consegue provar que ele entregou o carro perfeitamente. Né? E eu faço muita questão nas reuniões que nós temos com os técnicos, sempre que ocorre um caso desse, em que um cliente alega algum tipo de problema que claramente não foi causado pelo rastreador ou pelo técnico, mas que como o técnico fez o checklist, ele preencheu e a gente conseguiu se livrar daquele problema pelo procedimento correto executado, eu faço questão de mostrar para eles, mostrar o checklist, mostrar a reclamação do cliente, para que eles vejam de forma prática que de fato é algo que funciona, é algo que é importante e precisa ser cumprido. Ah, sim. Eu, por exemplo, lembro de um exemplo de um cliente nosso, né? Era uma associação, o diretor da associação me ligou, eu que atendia ele, e ele falou, pô, cara, o cara tá reclamando aqui que danificou o carro dele depois da instalação do rastreador e tal, tá dando um escândalo aqui, me passa o nome que eu vou ver, vou ligar para ele e vou ver o que é. E a reclamação era que o carro dele parou de dar ré depois que instalou o rastreador, né? Sendo que a instalação, inclusive, tinha sido feita aqui no centro técnico, e ele saiu daqui de ré. Saiu. E pessoas Só dar que ré tinha para que dar ré para tirar tirar o carro né? daqui, não tinha como ele sair. Né? Então eu liguei até pro diretor na época e falei, olha só, o problema dele você sabe qual é? Ele falou, não sei não. Ele falou, o carro dele parou de dar ré depois que botou o rastreador. Né? Sistemas totalmente diferentes e para terminar o problema ele ainda saiu daqui de ré antes de ir embora, então... Assim, foi testado, obviamente, né? Não tem como ele ter saído daqui sem dar ré. Né? Mas assim, nem sempre é tão óbvio assim. Às vezes o checklist é fundamental para isso. Marcelo, quais são os erros mais comuns no serviço técnico? O erro mais comum, positivo temporizado, acontece muito, o técnico não se atenta, ele pega uma alimentação temporizada, ou positivo ou negativo. O que mais? Tem muito erro de posição do equipamento. Então o equipamento ele tem uma posição na antena GPS se virada para cima, para poder enxergar até uma visada dos satélites. Então ele acaba invertendo, colocando para baixo, ou colocando próximo à lata. Então acaba dando um erro na posição no mapa ou dando em posição. Ele acaba não dando a lojeira na localização. E acontece demais. Quando a gente fala de identificador de motorista, eles invertem muito o fio TX e RX, que é o transmissor e o receptor. Então inverte-se muito esse fio, então acaba um transmitindo e o outro recebendo. Então não tem informação na identificação do motorista, do cartão. Legal. E assim, o rastreador em si, ele pode pode descarregar de fato a bateria do veículo? Pode e não pode. Tá? O que vai ocasionar a descarregar a bateria do veículo? O rastreador mal configurado, um rastreador que não tem uma boa qualidade. Tá? Quando o rastreador ele é bem configurado, bem instalado, ele não vai ter problema nenhum com a bateria, desde que a bateria do cliente seja nova, esteja com a manutenção em dia. Porque muitas vezes chega a reclamação de consumo de bateria, principalmente de motos de baixas cilindradas, porque o responsável pela moto, o dono da moto, o cliente, ele não faz a manutenção devida na moto. Então a moto chega para você fazer um serviço, você faz o checklist e vai estar tudo funcionando. Você vai estar ligando algo que vai gerar um consumo na bateria. Pouco ou muito vai gerar esse consumo. Então, se a bateria já não está boa, o estator da moto, por exemplo, não está carregando a moto adequadamente, vai descarregar. Mas a maioria dos problemas que tem de consumo de bateria é configuração do rastreador errado. Entendi. E a moto também tem a questão da pessoa utilizar também, né? Porque ela já tem uma bateria que não é tão forte, né, quanto a de um carro. Então, se a pessoa também não faz o uso, ainda tem um rastreador, né, mesmo que esteja tudo em perfeita ordem, né, com o passar do tempo, ali 1 semana, 2 semanas sem usar a moto, pode ser que descarregue, né? Porque inclusive pode até ser que ela descarregasse mesmo sem o rastreador. Sim, por conta do exatamente. próprio sistema de antifurto da moto, enfim. Porque hoje essas motos 160, 150, elas já vêm com uma bateria de 4 amperes, muito pequena. É muito pouco. Então já tem o consumo da própria moto. Se você não faz a manutenção adequada na moto, não troca a bateria no seu tempo, no tempo que tem que trocar, não vê o estator, que é o que regula o carregamento da bateria, vai descarregar mesmo, não adianta. E a moto ficar parada 3, 4, 5, 6 dias, também não tem jeito. Tem que ligar, deixar ligado, dar uma volta para ela carregar, que algumas motos carregam em alta. Então tem que
movimentar mesmo a moto. Não pode ficar deixando o tempo parado. Tem muita reclamação disso, né? Tem. A gente tem bastante reclamação a gente atende muita moto, né? Aqui na Satiscom a gente tem uma carteira de cliente bem grande que possui moto. Então a gente tem reclamações recorrentes de bateria descarregando. A gente sempre costuma, nesses casos, agendar uma revisão técnica de um técnico local para ele medir o consumo do rastreador, e a gente busca sempre também orientar o cliente a fazer uso do veículo, né? Pelo menos a cada 72 horas, para impedir que a bateria descarregue. Porque, como o Andrade falou, a bateria ela costuma vir de fábrica com 4 amperes. Então é uma bateria que não aguenta muito tempo. Qualquer coisa que for consumir ali, mesmo que seja um consumo mínimo, depois de certo tempo a tendência é que ela descarregue. E aí, uma vez descarregada, aí o cliente não adianta ele dar chupeta, dar tranco na moto, ele precisa dar uma carga, uma alimentação adequada para essa bateria, que a gente aconselha sempre a carga lenta, né, de pelo menos algumas horas, colocar essa bateria no carregador, e aí ela vai completar de fato a carga e voltar a trabalhar com a sua capacidade máxima. Porque geralmente o cliente ele dá uma chupeta, aí ele bota a moto para funcionar, ele roda com a moto, à noite ele para, de manhã a bateria está descarregada. Aí ele acha, o rastreador descarregou a bateria de novo. Na verdade ele não descarregou de novo. A bateria, por algum motivo, ela descarregou uma vez. E aí, se ele não deu uma alimentação adequada à bateria, a tendência é que todo dia ele tenha essa dificuldade, até que ela receba a carga lenta, né, que é o que a gente aconselha. Sem contar que eles costumam instalar também o carregador de celular, já instala de forma adequada, tá? Porque o carregador de celular ele tem um LED. Então, se você liga direto no positivo da moto, mesmo que o celular esteja carregando, vai haver um consumo. Não adianta, vai haver. Às vezes tira a lâmpada original, põe uma lâmpada LED. Será que aquela lâmpada LED realmente está diminuindo o consumo da moto ou não? Entendeu? Então, tudo é uma Às vezes de má variável. qualidade pode ter até aumentando o consumo, né? Exatamente isso. Legal. Outro ponto assim, bem interessante que deve ser um grande desafio é como lidar com esse grande volume de veículos novos todos os dias, com tecnologias diferentes, né? Como é que a pessoa que trabalha nesse segmento lidar com isso, né? Como é que a gente trabalha de forma que a gente consiga atender o que o mercado está pedindo, porque os veículos não vão parar de ser fabricados, né? E cada vez com mais tecnologia, com mais inteligência. E como é que fica a pessoa que trabalha com a instalação de rastreador, né, nesse vendaval todo aí de carros novos do mercado? Primeiro, se capacitando, tá? Tem que estar sempre estudando, sempre fazendo cursos. Não adianta, não pode parar. Todo dia lança um carro novo. E agora, vai além, tem a frota eletrificada. Então, quer dizer, já mudou um pouco, é algo ainda no mercado meio que desconhecido. Então, se você não estudar, se você não souber usar um multímetro, como usar um multímetro, já ter um conhecimento familiarizado com o multímetro, vai fazer muita coisa errada, vai danificar alguns veículos, vai ter um prejuízo muito grande, tá, para consertar os erros que foram feitos. Então, tem que estudar, tem que se qualificar, não tem jeito. Imagino. Principalmente nos carros elétricos, né? Que é uma coisa bem nova no mercado mesmo, né? E, assim, tem algum cuidado especial com esse tipo de veículo? Alguma orientação para que evite-se, né, esse prejuízo? Tem sim. Todo carro elétrico, na parte da frente, parte do motor, tem um cabo laranja. Aquele cabo laranja é o cabo de alta tensão. Ali não se deve nem chegar próximo com o multímetro para tentar medir a tensão. É a mesma coisa que estar cutucando o poste. Ali cria um arco voltaico que vai matar a pessoa. Tirando isso, o restante é tranquilo. Entendi. Então, esse cuidado aí com o cabo laranja lá Passar longe do cabo laranja. essencial, né? Se alguém tiver a curiosidade de ir lá cutucar e sobreviver para nos contar, ou psicografar, por favor, nos avise. Entendi. Então, pessoal, cabo laranja, não mexa. Exatamente. É igual aquela caveira que tinha na caixa de luz antigamente, Isso. né? Exatamente. É para não chegar perto. A gente já falou um pouco disso, Andrade, mas para você, qual é a importância da atualização do conhecimento técnico e como é que esse trabalho com o treinamento que vocês oferecem pode ajudar nisso? Na realidade, hoje, eu falo com um pouco de propriedade pela Academia da Telemetria, que eu estou desde o começo com a Renata, né? Então, a Renata, quando ela fundou a Academia da Telemetria, a preocupação dela era essa, era qualificar o mercado de rastreamento, ponto. Então, tem diversos cursos, não só de instalação. Então, tem algumas mentorias, curso de contrato, etc. Então, tem diversos cursos. Quando você se qualifica, você dá um passo à frente do seu concorrente.
Tá? Além disso, você consegue, entre aspas, descobrir um mercado novo, porque o rastreamento ele não é só aquele roubo e furto. Então, no curso, eu comecei a mostrar para o pessoal um outro mercado, eles entenderam a diferença. O que é possível, onde é possível você chegar com o rastreamento. Quando você se qualifica, você conhece novos mercados. Você vai subindo um degrau de cada vez. Então, isso vai te dar uma rentabilidade maior, sem contar o reconhecimento de mercado. Então isso não é importante não só para saber como executar, né? Mas também para te dar visão de mercado, né? Exatamente. E o mercado muda cada dia. Bem legal isso. Eu tenho reparado que esse mercado de rastreamento com câmera, né? Com a imagem, tem crescido bastante também, né? Absurdamente. Hoje, por mais que o pessoal fale que é um produto caro, ele torna-se caro a partir do momento que você vende para um cliente e não atende a necessidade do cliente. Aí ele sim ele vai ser um produto caro. Por quê? Se o cliente ele quer uma videotelemetria, um vídeo monitoramento, ou seja, uma telemetria, ele tem algum problema, ele quer a solução. Se você entrega a solução para ele, não importa o preço, ele vai pagar. Ele vai pagar porque está atendendo a uma necessidade dele. Agora, se você vende para ele e não atende, aí vai se tornar caro. A gente vê nos grupos de WhatsApp, que hoje tem diversos, né? Todo dia alguém perguntando, pô, preciso de alguém que venda a câmera. Mas como assim venda a câmera? Então a pessoa não se preocupa em entender qual que é o objetivo que o cliente quer a câmera. Hoje você tem câmera de contagem de passageiro, você tem câmera para reconhecimento facial, você tem câmera que detecta ponto cego, então você tem uma câmera de ADAS, tem câmera de fadiga. Então a diversidade de câmeras, a quantidade de câmeras é grande. Se você não entender o projeto do cliente, entender o que o cliente quer, você oferecer algo que ele não queira, primeiro você vai estar gastando dinheiro e ele também, e tempo. Porque tempo é muito caro. Tempo é mais caro que o serviço mal feito em si. Sim. Então, se você não entender a necessidade do cliente e o produto que você vai entregar para ele, aí sim você vai perder. Mas é um mercado crescente diariamente. Fora a quebra de expectativa, né? Exatamente Essa aqui isso. que é a pior coisa que tem, né? A pessoa vir com um problema e sair daqui com dois. Nisso eu posso falar com propriedade por ser da área comercial. Eu te digo que o maior erro, né, de quem está tentando comercializar o rastreador é começar a vender sem ter ouvido o que precisa ser resolvido. Exatamente. Né? Esse é o maior erro, não só no mercado de rastreamento, qualquer outro mercado. As pessoas têm mania de começar a vender sem te perguntar o que você quer, sem entender o que você precisa. E aí você acaba, muitas das vezes, ou vendendo algo errado, gerando frustração, né? Ou perdendo aquele cliente, ou até afastando ele do mercado todo, porque a pessoa, por ter falado contigo, às vezes entende que não. Então, isso não serve para mim, né? O rastreador com câmera não vai resolver o meu problema, porque quem me explicou a primeira vez explicou errado e eu tomei aquilo como verdade. Exatamente. Andrade, para a gente fechar aqui, eu queria te pedir para dizer para a gente que dica você daria para quem pretende começar nesse mercado agora? Primeiro, um curso de elétrica básica. Primeiro ponto. Depois praticar, nem que seja como ajudante de um outro técnico já mais experiente, para poder aprender as manhas do mercado, o jeito da coisa, tá? Uma outra coisa que eu vejo muito nos técnicos do dia a dia, como eu presto consultoria para empresas a nível Brasil, não fico só em São Paulo só, não sou só regional, eu rodo o Brasil até com os cursos também, falta muita capacitação técnica, mas falta com força. Então eu acho que todos devem estudar. Parece não sendo repetitivo, mas quando você se qualifica, você consegue executar seu serviço brilhantemente. Como é que vocês lidam com isso aqui, né? Com quem está chegando? Né? A pessoa já, pela experiência que ela tem no currículo, ela já vai assumir uma instalação ou tem algum treinamento, algum acompanhamento? Não, a gente aplica um treinamento, né? Nós temos os dois perfis de técnicos conosco hoje. Nós temos técnicos, nós formamos totalmente, técnicos que não conheciam nada de rastreamento, e a gente deu oportunidade, ensinou. Nós temos técnicos conosco há mais de 15 anos, então nós temos pessoas experientes que conseguem passar esse conteúdo adiante. Nós temos uma supervisão técnica que consegue transmitir o conhecimento que ele tem para os técnicos mais novos. Então a gente investe nesse treinamento interno, que a gente precisa colocar o técnico da forma como a gente gosta de trabalhar, que a gente vê que não importa você ter uma estrutura como a Satcom tem, você ter um nome que a Satcom tem, é referência hoje no Rio de Janeiro, mas não ter uma capacidade técnica, não ter qualidade nos técnicos que vão à casa do cliente realizando instalações.
Então a gente acredita muito nisso, que a gente precisa capacitar os técnicos. Então a gente tem esses técnicos que iniciam com a gente e outros técnicos que já vêm do mercado, mas que mesmo assim a gente faz questão de que passe pelo menos um mês de treinamento aqui na nossa sede, com o supervisor, com o técnico mais antigo, para que ele entenda a forma que a gente trabalha. Porque a gente precisa entregar um diferencial. A gente não pode ser igual a todas as empresas de rastreamento que estão aí, que todo dia surge uma, né? Como a gente está falando da concorrência desleal. Cada vez mais barato o serviço, cada vez mais técnicos oferecendo o serviço, mas pouca qualificação. Então a Satcom ela preza muito pela qualidade. A gente preza por dar o treinamento aos técnicos, a gente preza por ter técnicos conosco que consigam transmitir conhecimento aos mais jovens. Então, acredito que isso faz diferença no momento da escolha até do cliente, né? Porque o cliente hoje, quem já está já tem frota ou já está no ramo de rastreamento de uma forma geral, ele já conhece a Satcom e sabe que ele vai encontrar a qualidade que ele precisa. Legal. E, André, para a pessoa que está nessa mesmice hoje do rastreamento, do roubo e furto, né, que está pensando em evoluir aí, qual que você acha que nesse momento é o pontapé que ela devia dar? Para que área? Para telemetria, para rastreamento com câmera? Para que norte você acha que o mercado está indo mais hoje? Telemetria. Telemetria? Telemetria. Por ser mais prático, né? Por ter pouca mão de obra nesse mercado de telemetria, principalmente quando a gente fala em Redcam, então eu acho que o próximo passo para quem já é técnico, já está bem estabilizado nessa parte de roubo e furto, fazer bloqueio, etc., acho que a telemetria é um bom passo. Até porque a telemetria, além de ser mais rentável monetariamente falando, você tem um mercado maior, por não ter mão de obra, e é tudo frotista. Legal. Perfeito, então, Andrade. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu sei que você está com pressa, está precisando ir para São Paulo ainda hoje, né? Ainda hoje para São Paulo. E o tempo também não está ajudando. Eu queria dizer que foi muito bom o nosso bate-papo. Por mim, eu ficava aqui a tarde toda. Foi bem legal mesmo. A porta está sempre aberta aqui para a gente estar trazendo um novo assunto, conversando para trazer mais conhecimento, né, para o mercado. E eu queria agradecer muito aqui em nome da Satcast a tua participação, a sua também, né, Leonardo? E a parceria também com a Academia da Telemetria, né, nesse trabalho que a gente começou aí. Espero que ele se estenda, né, por mais oportunidades, tá bom? Eu que queria agradecer aí, especialmente a Satcom por ceder esse espaço para a gente, estrutura maravilhosa, tá? Foram 2 dias aí muito legais, que foi muito bom. Eu queria agradecer realmente até pelo convite do Satcast. Perfeito. Muito obrigado, gente. Obrigado, Até a valeu. próxima.